Certinho. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com você. Parabéns também pelo projeto, que está incrível. Parabéns, foi muito Muito bom. obrigado. Muito legal ver as participações também. Parabéns. A primeira pergunta é uma pergunta que eu sempre faço a primeira vez que eu entrevisto, que é como surgiu o seu amor pela música? O meu amor pela música surgiu ainda criança, dentro de casa, ouvindo meu pai ouvir música, né? Ouvindo as músicas que o meu pai ouvia. E acho que primeiro vem muito desse lugar, assim, de uma memória afetiva de infância. E depois, assim, sem dúvida, da TV, do cinema, das novelas. Eu acho que depois dessa referência, né, paterna, assim, de audição de música, sem dúvida, uma coisa que despertou esse fascínio, assim, pela música em si, né? Depois até que a poesia, foram as novelas e o cinema, assim, sem dúvida. Legal. E como que foi que surgiu a sua música entrar no filme do Auto da Compadecida? Como foi para você essa experiência de ter um filme, uma música sua num filme tão importante, né, nacional? Uhum. Continuação, né, de grande sucesso. Ah, foi maravilhoso, muito gratificante, principalmente aconteceu de forma espontânea. A música chegou até o João Falcão, que era o responsável por essa trilha sonora, assim como grandes outras trilhas sonoras de tantos outros filmes incríveis. É, e ele me ligou, acho que tínhamos um amigo em comum, ele conseguiu meu contato através desse amigo e me ligou um dia e deu a notícia. Enfim, foi maravilhoso, né? Eu não imaginava que pudesse acontecer tão logo. E e então isso confirma para mim, enquanto artista, uma série de coisas, sabe? Anula e sana uma série de angústias também, de inseguranças, sabe? Principalmente a gente sendo artista independente do interior da Bahia, sabe? E é isso. Legal. Você lançou, né, o seu álbum novo. Como que foi a escolha do repertório do álbum? Como foi escolher as canções, até mesmo as participações especiais? Uhum. Bom, a escolha do repertório, eu tenho dito que foi uma das coisas mais difíceis do processo inteiro, assim. E foi algo que sofreu alterações, assim, até quando pôde. Então, porque é muito, muito difícil, assim, mesmo, assim, a gente hoje tentar calcular, né, esse impacto da canção nas pessoas, né, enfim, observando qual é a referência que a galera tem hoje, o que o pessoal anda escutando e como é que essa música pode chegar, trabalhar o arranjo também para que ele chegue da forma mais confortável possível. Então, acho que esse desafio de escolher as músicas foi muito determinante, mas foi, acho que, uma tentativa disso, de comunicar, de me apresentar e de comunicar ali também de onde eu venho, o que é que eu faço, o que é que eu tenho para oferecer enquanto artista, enquanto esse operário da arte mesmo, assim, sabe? E de maneira que mostrasse essa versatilidade também, né? Então o repertório tenta englobar tudo isso, enquanto as participações, eu acho que elas são ainda elas são um pouco mais simbólicas, né? Tem vários artistas que eu admiro, todos aqui da Bahia, tenho o prazer de conhecer e ser amigo de alguns deles, e eu tenho dificuldade com plural e singular, tá? É... Mas eu acho que foi muito, para mim, para Tarcísio Santos, que é o diretor e arranjador desse álbum, sempre essas pessoas sempre estiveram no nosso radar, assim, desde da pré-produção do álbum, né? O Ivan Sacerdote, o Cicinho de Assis, o Mário Soares, para as canções que já estavam elencadas, assim, né? E para as figuras que a gente queria ter perto, Josiara, que é minha conterrânea, né? Giga, que é um grande artista também de Maracá, que é o interior da Bahia também, que vive aqui em Salvador e que temos uma amizade linda. Então, aquela canção Trilhas de Corte, a gente assina junto. É,
Então, assim, é tentando retratar essa cena também, sabe? A escolha das participações tenta documentar esta cena, este cenário, enfim, essa composição, minimamente. Você falou, né, do cenário independente de Salvador, da Bahia. Como que está sendo esses movimentos hoje em dia, né? Que artistas você tem acompanhado? Como que anda a cena independente ultimamente em Salvador, da Bahia? Sim. Bom, a cena independente de música na Bahia, na verdade, continua como sempre foi, retirando, né? As nossas referências daqui estão todas aí, em São Paulo, no Rio, no Sudeste, de modo geral, sabe? Então, acho que uma das maiores dificuldades para a gente é não ter uma cena que se autossustente, sabe? A gente consegue exportar grandes artistas pro, né? Enfim, não consegue mantê-los aqui. A gente não tem essa dificuldade enorme. Ao mesmo tempo que não para, né, de jorrar gente boa, gente muito talentosa, gente muito primorosa no que faz, assim, o Bahia para mim ainda continua sendo a maior referência no Brasil, assim, de grandes artistas, grandes cantores, atores, letristas, dançarinos, sabe? E eu lamento muito, na verdade, que não consiga, enquanto política pública, enquanto, enfim, políticas de cultura, né, se estruturar para promover mais dignidade para os seus artistas, assim. E como que é o seu processo criativo de composição? Como são as suas inspirações? Bom, é sempre uma pergunta difícil, né, de responder, principalmente se a gente não quiser usar clichês. Mas, assim, eles variam, o processo de composição é bem variado. Esses dias mesmo eu estava revisitando coisas que eu já escrevi lá atrás e deixei parada, assim, sabe? E às vezes acontece daí uma canção. Às vezes ela é súbita, né, meio que tem até um termo para isso, que é psicofonia, né? A música vem já pronta, assim, na cabeça, a gente não explica direito, e alguns desse álbum foram assim, inclusive. E então eu acho que é mais o exercício, cabe a um artista como eu, na verdade, mais o exercício de estar ali íntimo da palavra, lendo, escrevendo, praticando constantemente, para que quando esses momentos, né, esses insights, essas inspirações, essas, né, motivações apareçam, a gente esteja o mais afiado, o mais preparado possível. E do álbum novo, vai ter turnê, vai ter show? O que a gente pode esperar desse momento? Com certeza, né? Com certeza. A gente quer circular bastante com esse álbum. Enfim, pretende ir a várias regiões do Brasil, não só o Sudeste, assim, para apresentar nossa música, para levar, enfim, esse show, esse formato de show que pode não corresponder necessariamente ao que está no disco, mas certamente é isso. A gente acredita também que o show é outra coisa, não tem que ser mesmo uma apresentação hi-fi do disco. E então, nesse sentido, a gente pretende se adaptar das mais diversas formas para caber nos mais diversos contextos, a fim de levar o disco para o Brasil inteiro, o máximo que a gente puder, né? E além. Para finalizar, dentro, claro, do que você pode contar, quais são os próximos passos da carreira? Bom, eu pretendo trabalhar bastante com esse disco, assim, me apresentar devidamente, inserir o projeto, o nome, a carreira nesse cenário nacional, que é muito difícil, é muito disputado, e ainda mais assim, quando você é um artista independente, que não está com uma gravadora, que não tem um nome assim já, né, na família, um apadrinhamento ali de outros grandes artistas, assim. É, e então, mas a gente, enfim, tá com esse sangue no olho para buscar fazer isso. O que eu tenho de projeto para o futuro, mais próximo de ser inicializado, é um novo álbum, eu diria, mas com 4 canções só. As pessoas tendem a chamar de EP, mas eu não vejo por que não chamar de álbum, então eu estou querendo chamar de álbum mesmo,
mesmo sendo 4 músicas. E ele é um álbum de verão, que tem participação de Luísa Brito, que é uma cantora ridícula, de imensa aqui de Salvador, Manhana, Açucena e Ângela Veloso, que é aqui de Salvador também. Então é um disco com 4 faixas de verão, de amor, de calor, de desejo, de prazer, de admiração, de tudo isso, assim. E é isso. Eu acho que é uma estratégia, inclusive, para fazer com que uma artista como eu, que pertence ao nicho que eu pertenço, não desapareça nesse período que é o verão. Que, assim, para o Sudeste, dependendo do lugar que você esteja, pode não afetar tanto, mas aqui na Bahia, você some, o verão te engole, o carnaval te engole. Então, é interessante fazer algum movimento para que o nome do projeto, as canções estejam circulando também nesse período, e claro que isso se reflete, inclusive, no álbum Rasante, assim, que tem sido o carro-chefe, assim, da nossa produção. Então, muito obrigado pelo espaço, por ter conversado comigo, mais uma vez parabéns pelo trabalho, já estamos ansiosos aí para o EP, o álbum novo que está vindo, muito sucesso para você, mais uma vez, muito obrigado e conte comigo com o Portal sempre. Muito obrigado, André, um beijão, viu? Obrigado, Valeu, beijo. pessoal!